Vamos lá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você esteja vendo o vídeo. Espero que estejam todos bem. Então, retornando aqui para esse vídeo, resolvendo as questões da página 186 e 187, relacionadas ao conteúdo do último vídeo, tá certo? Sobre posição do sujeito na oração e pontuação entre sujeito e predicado. Espero que estejam todos bem. Espero também que estejamos retornando em breve, tá certo? Então, posição do sujeito na oração e pontuação entre sujeito e predicado. Então, vamos às questões que seguem, tá certo? Você acompanha no seu livro, vê as suas respostas, aquilo que você colocou. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, tá certo? Podem mandar mensagem, estarei sempre à disposição. Então, a primeira questão aí, da segunda questão, no caso, né, da página 186, tem o seguinte enunciado: estamos mais habituados a orações em ordem direta, tá certo? Onde se segue sujeito, predicado, né? Então, aquelas em que o sujeito vem antes da forma verbal. Lê este fragmento de uma matéria publicada em uma revista. Nós temos o fragmento e eu vou ler rapidamente. O título diz: Como surgiram os sinais de pontuação. O texto fala: a maioria dos sinais que conhecemos apareceram na Europa entre os séculos XIV e XVII. Eles nasceram para facilitar a leitura e a compreensão dos textos, afirma o linguista, esse linguista aí da USP. O período em que as primeiras vírgulas, pontos de interrogação e dois pontos surgiram coincide com o momento em que o hábito de ler, praticamente restrito aos monges na Idade Média, crescia com o surgimento da impressão tipográfica. Então, nós vamos ver o que o item está pedindo aí. Item A fala o seguinte: você sabia que os sinais de pontuação são relativamente recentes nas línguas ocidentais? Já parou para pensar em como os monges conseguiam ler e entender os textos? Então ele pede para você formular algumas hipóteses. Não sei se vocês sabiam, mas os pontos, os sinais de pontuação, eles são recentes, né? Relativamente recentes, como nós acabamos de ver. E até mesmo o espaçamento entre uma palavra e outra não é tão antigo, tá certo? Houve um tempo na escrita que as palavras eram escritas todas uma ligada na outra, né? Sem, sem o espaço de uma palavra para outra. Então aí já também dificultava, levava em consideração algumas perguntas, né? Como é que a gente pode pensar que aquelas pessoas liam, né? Como é que eles faziam para compreender, entender, saber o que aqueles textos estavam falando sem essas pontuações, né? Então fica algumas, você pode levantar algumas hipóteses, né? Acho que não é tão distante da gente hoje em dia, até porque muitas vezes quando nós nos comunicamos de maneira escrita, principalmente nas mídias sociais, algumas pessoas não utilizam ponto, não utilizam nenhuma pontuação e mesmo assim conseguem se comunicar, né? Então, pense aí como é que isso acontece. Vai mais da pessoa que está lendo, do contexto, de como ela vai interpretar aquele assunto, sabendo que muitas vezes, quando nós não temos sinais de pontuações, os textos podem ser ambíguos, né? Podem ter um duplo sentido, podem ser interpretados de uma forma que não é aquilo que nós queríamos ter escrito. Então, uma possível resposta aí diz assim: tá certo? Nisso que a gente falou. Item B. Observe as duas ocorrências do verbo surgir. Qual é o sujeito de cada forma verbal? Então, o verbo surgir vai aparecer duas vezes no texto, está aí abaixo, está sublinhado, tá ok? No título fala: surgiram, como surgiram os sinais de pontuação. Então, a pergunta é, né, qual é o sujeito de cada forma verbal? Qual é o sujeito desse verbo aí, surgiram? Está em vermelho, né, sinalizado em vermelho, os sinais de pontuação. Observe que o sujeito está vindo depois do verbo, tá certo? Tá pós-posto, né, como se costuma dizer. Já na segunda ocorrência, lá no meio do texto, desse trecho, diz assim, ó, o período em que as primeiras vírgulas, pontos de interrogação e dois pontos
surgiram. Então, já vem preposto, né? O sujeito está vindo na forma direta, né? Ou seja, antes da forma verbal, antes do verbo. Tá ok? E aí o sujeito, grafado mais uma vez em vermelho. Tudo bem? Próximo item. O que é possível concluir a respeito da posição do sujeito? Então, no primeiro caso aí, né, ó, como surgiram os sinais de pontuação? O período em que as primeiras vírgulas, pontos de interrogação e dois pontos surgiram. Então, você tem os dois momentos, os dois verbos, e ele está perguntando o que é que nós podemos concluir da posição. Por que que no primeiro caso, lá no texto, ele colocou o sujeito depois da forma verbal, e no segundo colocou o sujeito vindo antes da forma verbal? Possibilidade. Na primeira ocorrência, o sujeito aparece pós-posto. Na segunda, aparece antes do verbo. Por que que isso acontece? Talvez para dar mais ênfase, tá ok? Então, surgiram os sinais de pontuação. Como foi que esses sinais de pontuação surgiram? Quando ele puxa o verbo para antes do sujeito, ele quer focar na ação, quer focar no verbo, tá certo? Então, a posição onde nós colocamos o sujeito em relação ao verbo, trocando de lugar em alguns momentos até mesmo com o predicado, vai depender do enfoque, daquilo que nós queremos dar mais atenção no nosso texto. Então aí, né? No primeiro ocorrência, o sujeito aparece pós-posto ao verbo e na segunda aparece antes do verbo. Em qual dessas posições o verbo surgir adquire mais relevância? Aquilo que eu acabei de falar, né? Onde é que o verbo recebe mais atenção, onde ele é mais importante? Em qual dessas duas orações ele recebe mais relevância, ele é mais relevante? E por que que o autor teria escolhido então essa posição? Aquilo que acabamos de falar. Então ele é mais relevante no título, até porque ele vem antes do sujeito, está vindo uma posição privilegiada, e onde se chama a atenção para o fato de que os sinais de pontuação nem sempre existiram, tá certo? Em um determinado momento, esses sinais de pontuação apareceram, eles nem sempre existiram. Então, o objetivo do autor a fazer isso é chamar a atenção para algo que talvez nós nunca tivéssemos pensado, achássemos que sempre a escrita foi dessa forma, né? Tudo bem separadinho, organizado, tendo como organização ali, né, o parágrafo, espaçamento, pontuação, coisa que nem sempre aconteceu, né? Então fica um pouco de conhecimento a respeito do desenvolvimento da língua, do texto escrito. E aí passando para o outro tema, né? Fique atento à pontuação entre sujeito e predicado. Isso muitas vezes é um problema. Muitas vezes nós acabamos separando o sujeito do predicado. Lembre lá, sujeito, aquela parte dentro de oração que realiza as ações, ou de quem ou de que se fala. Então a gente não vai separar jamais sujeito de predicado. Vai acontecer em alguns momentos de vir uma vírgula e aquela vírgula vai estar isolando não um sujeito, mas um vocativo, como nós vamos ver à frente. Nós vamos ver duas orações, duas frases iguais, com a diferença somente de uma vírgula. E a gente vai perceber como essa vírgula pode trazer uma grande diferença para a intenção de quem está falando e o sentido também, tá certo? Então, nós trazemos aí para refletir sobre esse tema, essa questão aí do livro, tá ok? Devemos usar vírgula entre sujeito e predicado? Jamais. Lê esta piada. A mãe pergunta: por que você está chegando tão tarde da escola, meu filho? Responde o menino: o chofer do ônibus enguiçou. Aí ele pede, né? Localize o sujeito e o predicado dessas orações da piada. Foram empregadas vírgulas entre sujeito e predicado? Então aqui na piada nós temos, né? Ó, primeira frase aqui, ó. A mãe pergunta. Então você tem a mãe sujeito, pergunta
predicado. Não existe vírgula entre o sujeito e o predicado. Continua. Por que você está chegando tão tarde da escola? Lembrando que esse meu filho aqui é um vocativo, não é sujeito, nem é predicado. Sujeito, você, e o predicado está chegando tão tarde da escola. Também não tem vírgula entre sujeito e predicado. Responde o menino. E aqui, aquilo que a gente viu, né? A forma indireta, né? O verbo vindo antes do sujeito. Então, atenção para não confundir. Só lembrar, responde. Quem respondeu? O menino. Então, o menino é quem está realizando essa ação, sujeito dessa oração. E aqui na última, o chofer do ônibus enguiçou. E aqui, uma piada meio sem graça até, né? Mas o nosso foco aqui é mostrar que não existe vírgula entre o sujeito e o predicado, tá certo? Segunda questão aqui para a gente pensar e refletir um pouco a respeito desse assunto. Observe agora a posição que o sujeito ocupa nesta oração. Sobem os preços do picolé e do chiclete. No caso de o sujeito ser posto ao predicado, poderia haver vírgula entre vírgulas, entre o sujeito, acho. Desculpa, eu acho que foi... Não, poderia haver vírgula entre vírgulas. Acho que poderia haver vírgula entre o predicado e o sujeito. Desculpa, não atentei esse erro aqui de digitação. Então, poderia haver vírgula entre o predicado e o sujeito? No caso de ser pós-posto? Não, né? Então, você vai ter aqui, ó, sobem, o predicado. Foi que subiu os preços do picolé e do chiclete. É o sujeito. Mesmo estando na ordem indireta, não vai ser utilizado vírgula, né? Então, sobem é o predicado, e aí usando mais uma vez o verbo vindo antes do sujeito, a forma verbal, já para chamar a atenção. Percebam como ele quer dar um enfoque, como ele quer chamar a atenção para esse aumento de preço aqui do picolé e do chiclete, dentro dessa oração. Então, você não usa vírgula entre sujeito e predicado em hipótese alguma, na ordem direta, nem na ordem indireta. Tudo bem? Aí eu trago um exemplo aqui para a gente só perceber como uma frase com a presença de uma vírgula tem um sentido diferente, tá certo? Vai depender da sua intenção. No caso, você está no primeiro exemplo, você está trazendo uma afirmação, né? Pedro anda rápido. Então você tem um sujeito, Pedro, predicado anda rápido, sem ausência de vírgula. No segundo caso, você tem, por exemplo, Pedro anda rápido. Já esse Pedro, por causa dessa vírgula, já mudou a intenção do falante, daquele em que está pronunciando essa fala. Ele não está mais dizendo que o Pedro não está fazendo uma afirmação em que ele diz que o Pedro anda rápido, mas ele está falando para que essa pessoa, Pedro, anda rápido. É um vocativo, é como alguém chamar a atenção de alguém. Pedro, por favor aí, né? Vamos, está na hora, estamos atrasados. Ande rápido, por favor. Pedro, anda rápido. Esse Pedro aqui não é sujeito, é vocativo. Vocês vão me ver mais à frente, assim que a gente for avançando também no conteúdo. Então, por hoje, é só. Fiquem por dentro aí, coloquem as questões em dia, aproveitem um tempo para estudar, para fazer as outras atividades. Tendo dúvida, podem perguntar, tá certo? E é isso, até uma próxima vez. Quem sabe nos encontramos em breve. Até!